Fala, turminha, tudo bem? A matéria de hoje é sobre matrizes. Esse é o primeiro vídeo de matrizes, onde eu vou fazer os conceitos e tipos de matrizes existentes, tá? Primeiro caso, o que são matrizes? Eu posso falar que são tabelas de dados que podem ser manipuladas e ordenadas de acordo com o seu propósito. Então eu fiz duas tabelas quaisquer, tá? Onde eu posso transformar essas tabelas em matrizes e poder manipular. Então, a matriz, gente, é usada em qualquer área do conhecimento. Seja físico, pode usar na química, pode usar na estatística, pode usar na engenharia, entendeu? Tudo que eu faça a tabela, eu posso transformar essas tabelas em matrizes e poder manipular de acordo com algumas regras. Tá ok? Vamos lá. O que seria uma matriz, então, genérica? Eu posso falar que é uma matriz, tá? Ela é a representação de uma matriz feita por linhas horizontais e verticais. Entendeu? E eu posso falar que é uma matriz do tipo NN, entendeu? Que é uma tabela de elementos dispostos em linha e coluna. Então, M a gente representa como linha e N como coluna. Vamos dar alguns exemplos aqui. Ó. Eu tenho uma matriz aqui, ó. Primeira linha, 8 e 3. Segunda linha, 7 e 5. Terceira linha, 5 e 7. Primeira coluna, 8, 7 e 5. Segunda coluna, 3, 5 e 7. Então, se é uma matriz N por N, N é as linhas. 1, 2, 3 linhas e N é colunas, 1, 2 colunas. Então eu posso falar que é uma matriz 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Essa aqui no caso, 1, 2, 3 linhas, 1, 2, 3 colunas. É uma matriz 3 por 3. Essa aqui é uma matriz 1, 2 linhas e 1, 2, 3, 4 colunas. 2 por 4. Tem uma matriz, ó, 2 por 2. E tenho também essa matriz aqui, ó, 3 linhas, 1, 2, 3, 4 e 5 colunas. E do jeito que for, eu posso representar por parênteses, por barra, por colchete, tá? Não é problema. Bem, vamos fazer aqui com uma matriz genérica, tá ok? Eu posso representar uma matriz genérica, entendeu? Por uma letra minúscula acompanhada por um índice que se refere à posição ocupada pelos elementos da matriz. Este índice é composto por dois números. O primeiro indica linha e o segundo indica coluna, tá ok? Vamos dar um exemplo aqui na matriz 2 por 3. O primeiro elemento que vai entrar aqui, eu vou chamar de A1. A porque é matriz A, tá? 1 em 1, primeira linha, primeira coluna. Aí eu tenho aqui, onde eu posso falar que A11 é o elemento que está na primeira linha e primeira coluna. A, primeira linha, segunda coluna. Posso colocar aqui, ó, A, primeira linha, terceira coluna. Até porque ela tem 3 colunas, então acaba aqui. Aí eu venho para a segunda aqui, ó. Segunda, A21. A21, eu posso falar que é elementos que está na segunda linha da primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E segunda linha, terceira coluna. Tá ok? Então eu posso falar que a matriz A e J, entendeu? Do tipo MN. A e J é os índices que estão aqui, ó. 1, 1 e 2, 1 e 3 e J, tá ok? 2, 1, 2, 2, 2, 3 e da forma que for a matriz. E MN é o tipo de matriz. Tá ok, bem, gente? E letra A, porque eu chamei que a matriz chama A. E J, no caso I, são duas linhas, como ele representa a linha, só vai o valor 1 e 2. E o J com a coluna, são 3 colunas, então 1, 2, 3. Beleza? Vamos fazer agora de um modo bem genérico. Em geral, uma matriz A e JMN pode ser representada por N linhas e N colunas. Tá certo, gente? Tá? Ele vai crescendo primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha, 20ª linha, até M linhas. E primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, 20ª coluna, 50ª coluna e até N colunas. Tá certo? Não importa. Vamos um exemplo aqui para a gente montar uma matriz, então. Vamos fazer assim, ó. Construir uma matriz A e J 2 por 2, cujos elementos fazem relação A e J é igual a 2i mais J. Bem, eu posso falar que A é uma matriz quadrada, porque M é igual a N, ou seja, o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. De ordem 2, porque ela é 2 por 2. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Eu tenho aqui a matriz. Então, eu escrevi os elementos dela. A, primeira linha, primeira linha, segunda linha, primeira coluna e segunda linha, segunda coluna. Como eu pus uma sentença, eu vou substituir esses valores desses elementos no I e no J, a qual ele representa. Então, vamos lá. A, primeira linha, primeira coluna. A vezes 1, que é a primeira linha, mais primeira coluna. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Aí o que eu venho e faço? Pego a matriz que eu representei e põe
o valor que ele vale aqui, ó, 3. Então, agora eu vou chamar a primeira linha segunda coluna, então é 2 vezes 1 mais a coluna que vale 2. Aqui vai ser igual a 4, eu vou lá no lugar dela e ponho o 4. Aí eu venho o que vai ser agora? 2 e 1. Segunda linha, está multiplicando i mais a coluna. Então aqui, ó, dá 4 mais 1, 5. Aí eu venho e coloco no lugar dela. Segunda linha, primeira coluna, 5. E tem o A, 2, 2. Tá? Segunda linha, segunda coluna e substituo também. Isso aqui vai ser igual a 4 mais 2, 6 e coloco no lugar dele 6. Então essa é a matriz que foi pedida para ser construída. É tranquilo, tá, gente? Vamos lá. Agora, vamos aos tipos de matrizes, tá? Vamos lá. Primeiro, matriz quadrada, que já tinha falado. Quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Dizemos que é uma matriz quadrada de ordem n. Por exemplo, essa matriz é 2 por 2, essa matriz é 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5 e por aí vai, tá certo? Matriz linha, o nome já fala, né? É uma matriz que tem apenas uma linha. Então aqui, ó, uma linha é 4 colunas, uma linha 2 colunas e tranquilo. Tem também a matriz coluna, que tem apenas o quê? Uma coluna. Se é uma coluna, ele pode ter quantidade de linhas que forem, mas a coluna é única, tá? Beleza? Exemplos, ó. Tem um também que chama matriz nula, quando todos os elementos da matriz forem igual a zero. Não importa se ela é quadrada, se ela não é quadrada. Todos os elementos são zero. Ó. Aqui, ó. 2 linhas, uma coluna, tudo zero. 3 e 3, zero, tudo zero. Tá? E continuando. Tem aqui também, ó. Diagonal principal de uma matriz de ordem n. Tá? Eu posso falar que são os elementos que estão na diagonal principal, começando pelo 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3 até n, porque é tudo igual. Então m também dá, tá? E a diagonal secundária de ordem n, tá certo? Onde ele começa na última coluna da primeira linha e vai até a última linha na primeira coluna, tá certo? Vou dar um exemplo aqui de uma matriz de ordem 3, ó. Eu tenho aqui alguns valores que eu coloquei. O que é diagonal principal? É essa aqui, ó, começa no 1 em 1 e vai seguindo nessa parte, 1 em 1, 2 e 2, 3 e 3, ó. Por exemplo, ó, 8, 4 e 3 fazem parte dessa diagonal principal. A diagonal secundária, ela começa na última coluna da primeira linha e vai ao contrário, aqui, ó, menos 7, 4 e 1, tá certo? Então, eu posso falar diagonal principal e diagonal secundária. Tem um também que a gente chama, tá, de matriz diagonal. Entendeu? Que é toda matriz quadrada em que os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Então, eu dei um exemplo aqui. Ó. A diagonal principal não é zero, tá? E todos os outros são zero. A gente fala que é matriz diagonal, tá certo? Por exemplo, ó, 3 e 3, 2 e 2, onde a diagonal principal não é nula e todos os outros valores são nulos. Tem a matriz unidade, que a gente chama de identidade. É toda matriz diagonal em que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Por exemplo, ó, tudo 1, não importa se seja 0, entendeu? 1 e 0, tá ok? Tá? Isso chama de matriz unidade, tá certo? Diferente da matriz diagonal. E todas elas que têm a diagonal ou identidade são matrizes quadradas, tá, gente? Não pode ser diferente. Tá? Quer dizer que é mesmo número de linhas, mesmo número de colunas. Tenho também matriz transposta, onde troca-se ordenadamente as linhas pelas colunas. A primeira linha da coluna A é a primeira coluna da matriz B. A segunda linha da matriz A é a segunda coluna da matriz B. Então a gente fala que a matriz B é uma matriz transposta de A, e representa como símbolo com um Tzinho aqui como índice de A. Então a matriz B é transposta da matriz A. Tá? Dando um exemplo. Eu tenho uma matriz aqui, ó. 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6 são as linhas. E transforma ao contrário. O que vai acontecer? Primeira linha, 1 e 2, transforma na primeira coluna da B, 1 e 2. Segunda linha, 3 e 4, segunda coluna, 3 e 4. Terceira linha, 5 e 6, transforma em 5 e 6 aqui. Tá? Mais um outro exemplo. 1, 2, 3, primeira linha, 4, 5, 6, segunda linha. Vai ficar 1, 2, 3, primeira coluna, 4, 5, 6, segunda coluna. Beleza? Então, do modo geral, a matriz A e J, MN, se transforma na matriz B transposta, NM, inverte a linha com a coluna. A forma também. Se aqui é uma matriz, por exemplo, na primeira, 3 por 2, ela vira 2 por 3. Se é uma matriz 2 por 3, ela vira 3 por 2.
Se é uma matriz 5 por 1, ela fica na matriz 1 por 5 também, tanto faz. Tá certo? Variando I e J até MN da forma que for. Tá ok? Bom, eu tenho um outro vídeo falando só de matriz transposta, tá? E algumas propriedades dela que vai estar no canal também. Ok? Agora, vamos na matriz chamada matriz simétrica. Entendeu? É uma matriz quadrada do tipo A e J, MN, é simétrica quando A e J é igual a AJI. Tá ok? Ou seja, uma matriz A é igual a sua própria transposta. Tá certo? E para todo IJ, entendeu? Elementos de quantos forem de linha em coluna. E sempre a matriz quadrada, tá? Então as colunas de A são iguais às linhas da A transposta e as linhas de A também são iguais às colunas. Por exemplo, ó, os elementos colocados simetricamente em diagonal principal são iguais. Por exemplo, ó, diagonal principal 1, 5 e 9. Aí eu tenho 2 aqui, ó. Que posição que é essa? É primeira linha, segunda coluna, é igual a segunda linha, primeira coluna. Primeira linha, terceira coluna, é igual a terceira linha, primeira coluna. Ok? Então aqui, ó, essa aqui é quem? 2 por 3 é igual a 3 por 2. Ok? 4 e 4, ó. Então é isso que caracteriza uma matriz simétrica. E da matriz simétrica eu tenho antissimétrica, tá? Que basicamente o que vai mudar são duas coisas. Primeiro, que AJ é igual a menos AJI. É negativo. Então, são iguais, mas com os valores de sinais invertidos e, tá? Posso falar que A menos A transposta, tá? Aonde eu represento a matriz aqui, ó. Menos 2 igual a 2, ó, 3 menos 4 e 4. Tá certo? E principal, que a diagonal principal tem elementos nulos. Todos são zero. Essas são as duas diferenças. De a matriz simétrica para a antissimétrica. Tá ok? Bem, agora poucos exercícios para a gente poder fazer. Determine A, B, C, X, Y, Z para que a matriz seja simétrica. Para que seja simétrica, o que eu tinha falado? Que os elementos colocados simetricamente em relação a diagonais são iguais. Aí eu tenho como resposta que A, B e C, que é a diagonal principal, são elementos dos conjuntos números reais, entendeu? Com pelo menos A ou B ou C diferente de zero. Tá certo? Ou seja, a diagonal principal ela não é nula. Tá? Toda com os elementos zero. E eu vou falar que a posição, por exemplo, 2, que é primeira linha e segunda coluna, ele é igual à segunda linha e primeira coluna. Então, como eu tenho 2 igual a x menos 1, eu vou ter x igual a 3. Então, eu tenho aqui, por exemplo, menos 3, que é posição 1 e 3, vira igual a posição 3 e 1. Então, z é igual a menos 3. E tenho também que 2y menos 4 vai ser igual a 4, que é a posição 2 e 3, é igual a posição 3 e 2. Não é isso? Então, aqui vai dar y igual a 4. Já na antissimétrica, onde dois elementos colocados simetricamente em relação à diagonal principal são opostos, sinais diferentes, e os elementos da diagonal, dessa diagonal são nulos. Então, eu posso falar que A, B e C são igual a 0, e que eu tenho, então, que 2 é igual a menos x menos 1. 2 vai ser igual a menos x menos 1. A posição 1 e 2, ele é menos a posição 2 e 1. Ok? Resolvendo aqui, eu tenho x igual a menos 1. Eu tenho que menos 3 vai ser igual então a menos z, tá? Que vai ser z igual a 3. E que tenho 2y menos 4 igual a menos 4. Ou então 4 igual a menos 2y menos 4. Eu tenho y igual a 0. Tá certo? Bem, dada a matriz A e J 6 por 8, tá o quê? A e J é igual a I menos J, obtenha o elemento B, 3 e 4 da matriz M transposta. Bom, o que eu teria que fazer aqui? Toda a matriz, para achar o elemento da matriz M, sexta linha, oitava coluna, eu não preciso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Se o elemento B, 3 e 4 da matriz transposta é o elemento B, 3 e 4, eu posso falar que da matriz original, ela é quem? A, 4 e 3. Não inverte. Então agora é só achar. Tá? A e J, 4 menos 3 igual a 1. Beleza? Eu não preciso achar tudo, como já tem a dica que é uma matriz transposta. Tá? Bom, seja a matriz A, tipo 3 por 3, aonde A e J é igual a JI igual a 0,
E quando eles forem diferentes, linha e coluna diferentes, eu tenho a soma deles. I mais J. Está pedindo para achar a matriz e a sua transposta. Então vamos lá. O que eu tenho aqui na primeira parte? Aqui eu não vou nem escrever qual a matriz que é, porque ela é do tipo 3×3, então aqui é 1 em 1. 1 é igual a 1, então ele está falando que é igual a 0. Aí eu tenho aqui, ó, no meio, 2 igual a 2, também é igual a 0. E 3, linha 3, coluna 3, igual a 0. Na primeira parte, são diferentes, eu somo. Aqui é 1, primeira linha, segunda coluna, 1 mais 2, 3. Primeira linha, terceira coluna, a soma vai dar 4. Aqui, segunda linha, primeira coluna, a soma vai dar 3. Aqui, ó, segunda linha, terceira coluna, a soma vai dar 5. Aqui, ó, terceira linha, primeira coluna, vai dar a soma 4. E aqui, segunda linha, terceira linha, segunda coluna, a soma vai dar 5. Beleza? E eu também falei que é igual a transposta. Por quê? Porque primeira linha, 0, 3 e 4, é igual aqui, ó, 0, 3 e 4, a primeira coluna. A segunda linha, 3, 0, 5, é igual a 3, 0, 5. 4, 5 e 0 é igual a 4, 5 e 0. Então, neste caso, a matriz A é igual à sua transposta. Tá? Bom, mais um exercício, onde dadas as matrizes A 2 por 2, está o quê? A e J vai ser I elevado a J, e a matriz B 2 por 2 também, está o quê? B e J é igual a J elevado a I. Tá? Para a gente poder resolver aqui e fazer. Então, eu estou pedindo a soma da matriz A em 1 em 1, o elemento da matriz A é 1 em 1, com o elemento da matriz B em 1 em 1. Então, vou achar A 1 em 1, a sentença é I elevado a J, então vai dar o quê? 1 elevado a 1, que é igual a 1. B1 é J elevado a I, que vai ser igual também a 1 elevado a 1, que é igual a 1. Então, a soma dos dois vai ser igual a 2. Tá certo? Na letra B, eu já fiz aqui, ó, A2 e 2, que multiplica a soma de B11 com mais B22. Bom, B11 já fiz aqui que deu 1. Então, A2, 2, somando eu tenho I elevado a J, 2 elevado a 2 igual a 4, e B22 é J elevado a I, que é 2 mais 2 elevado a 4. Colocando na sentença, eu tenho quanto que é A2, 2, 4, que multiplica B11, que é 1, mais 2, 2, posição B22, que é igual a 4, fazendo essa continha, dá 20. Né? E agora, na letra C, eu pus que A21 que multiplica B21. Eu tenho esses valores que eu achei? Não, então vou achar. A2 e 1 vai ser igual a I elevado a J, vai ser 2 elevado a 1, que é igual a 2. E tenho B21, que vai ser J elevado a I, J é 1, I é 2, que dá 1. Então, a multiplicação dos dois, 2 vezes 1, que é igual a 2. Tá certo? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da explicação, entendeu? E um abraço a todos e até o próximo vídeo.